José de Arimateia é um dos personagens mais enigmáticos e misteriosos da Bíblia. Membro respeitado do Sinédrio, ele foi o homem que, com coragem, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o colocou em seu próprio túmulo. No entanto, existe algo mais sobre ele que poucos conhecem. Uma carta atribuída a José de Arimateia, que descreve Jesus de uma forma impressionante. Este relato, preservado em manuscritos antigos, oferece detalhes únicos sobre a aparência, a personalidade e a presença de Jesus. Um retrato tão íntimo que nos faz questionar por que essa carta não é amplamente conhecida. O que essa carta diz? Será que ela pode nos ajudar a compreender melhor quem foi Jesus? Por que foi escrita? E mais importante, por que não é mencionada em sermões ou estudos tradicionais? Este documento não apenas descreve a humanidade de Jesus com riqueza de detalhes, mas também destaca sua divindade de uma maneira profundamente pessoal. Neste vídeo, vamos explorar o conteúdo dessa carta intrigante, investigar sua origem e refletir sobre seu impacto espiritual. Prepare-se para descobrir uma descrição de Jesus que você nunca ouviu antes e que o mundo inteiro deveria conhecer. José de Arimateia é uma das figuras mais fascinantes e misteriosas do Novo Testamento. Ele aparece nos evangelhos em um momento crucial, após a crucificação de Jesus. Descrito como um homem rico, respeitado e membro do Sinédrio, o conselho religioso que ironicamente condenou Jesus, José se destaca por sua coragem em tomar uma atitude que nenhum outro líder religioso ousou. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Isso foi um ato de grande risco, considerando o clima político e religioso daquela época, onde associar-se a Jesus poderia trazer severas consequências. Os evangelhos também nos dizem que José de Arimateia era um seguidor secreto de Jesus. Apesar de sua posição de destaque no Sinédrio, ele acreditava em Jesus e esperava pelo reino de Deus. Seu gesto de oferecer um túmulo novo para o corpo de Cristo não foi apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração de reverência e fé profunda. Imagine o impacto desse momento. Um líder respeitado, abrindo mão de sua segurança e reputação, para honrar alguém que havia sido rejeitado e executado de maneira tão cruel. A cidade de Arimateia, de onde José veio, permanece envolta em mistério, com poucos detalhes históricos sobre sua localização exata. No entanto, o que sabemos sobre José transcende sua origem geográfica. Ele não é apenas lembrado por sua ação no sepultamento de Jesus, mas também por sua presença silenciosa e significativa nos momentos mais sombrios da paixão. Além do relato bíblico, tradições posteriores dão a José um papel ainda mais importante. Em algumas lendas cristãs, ele é descrito como um dos primeiros portadores do Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia. Embora essas histórias sejam mais simbólicas do que históricas, elas reforçam a aura de mistério e importância espiritual que cercam José de Arimateia. Com esse pano de fundo, surge uma pergunta. Se José de Arimateia foi tão impactado por Jesus a ponto de arriscar tudo por ele, será que ele também deixou um testemunho escrito? Uma carta que pudesse expressar sua visão íntima e pessoal sobre quem era Jesus? É isso que veremos a seguir. Iremos ler e mergulhar nos detalhes dessa carta, que revela um retrato de Cristo como nenhum outro. A carta atribuída a José de Arimateia é envolta em mistério. Para entendê-la, precisamos explorar sua origem e o debate que gira em torno de sua autenticidade. Esse relato intrigante, preservado em manuscritos antigos, teria sido escrito por José após os eventos da crucificação e ressurreição de Jesus. Segundo algumas fontes, ele desejava registrar sua visão pessoal de quem era Jesus, suas características e o impacto que teve sobre aqueles que o cercavam. Mas onde essa carta foi encontrada? Relatos históricos sugerem que ela foi mencionada pela primeira vez em coleções de manuscritos de origem apócrifa, textos antigos que não foram incluídos no cânone bíblico oficial. Esses documentos, muitas vezes descartados ou ignorados pelas tradições religiosas, oferecem perspectivas alternativas ou complementares sobre os eventos e personagens bíblicos. A carta de José de Arimateia estaria entre esses textos menos conhecidos, descrita em algumas tradições como um testemunho pessoal de alguém que conviveu com Jesus em momentos cruciais. Esse contexto levanta uma pergunta fundamental. A carta é autêntica? Alguns estudiosos defendem que ela pode ter sido escrita por discípulos posteriores, usando o nome de José de Arimateia para dar credibilidade. Outros acreditam que,
Mesmo se não for uma obra diretamente escrita por José, ela poderia conter tradições orais e relatos fiéis transmitidos pela comunidade cristã primitiva. Isso faz com que a carta, mesmo que não seja considerada um documento histórico oficial, continue sendo uma fonte fascinante de reflexão e inspiração. Outro aspecto intrigante é a relativa obscuridade desse documento, porque ele não é amplamente conhecido ou ensinado nas igrejas. Uma hipótese é que, como muitos textos apócrifos, ele pode ter sido considerado controverso ou até mesmo desnecessário em comparação aos evangelhos canônicos. No entanto, o fato de seu conteúdo trazer uma descrição tão detalhada de Jesus torna difícil ignorá-la completamente. E há outro ponto interessante: o mistério que cerca a preservação da carta. Alguns dizem que partes dela foram perdidas ou intencionalmente suprimidas, enquanto outros acreditam que ela nunca foi amplamente copiada devido ao ambiente de perseguição enfrentado pelos primeiros cristãos. Esses fatores apenas aumentam a aura de mistério ao redor do texto. Apesar dessas incertezas, o que torna essa carta tão fascinante é a possibilidade de termos um testemunho direto de alguém que não só conheceu Jesus, mas também viu e sentiu sua presença de forma única. Se verdadeira, essa carta é um tesouro espiritual que nos aproxima de uma visão íntima e pessoal de Cristo. Independentemente de sua origem exata, o simples fato de pensarmos no que José de Arimateia poderia ter escrito já é uma oportunidade para refletirmos sobre o impacto que Jesus teve sobre aqueles que o conheceram. E isso nos leva à próxima parte: o conteúdo dessa carta e as descrições extraordinárias que ela oferece sobre Jesus. Agora, vamos mergulhar no conteúdo da carta atribuída a José de Arimateia, que descreve Jesus de uma forma íntima e profundamente impactante. Este texto, preservado em manuscritos antigos, apresenta uma visão única sobre a figura de Cristo, revelando detalhes que nos ajudam a compreendê-lo não apenas como o Messias, mas também como uma presença humana extraordinária. Nos trechos mais conhecidos, José escreve: havia uma luz em seus olhos, uma calma que trazia paz ao coração mais aflito. Ele falava com autoridade, mas com ternura, e suas palavras tocavam diretamente a alma, como se conhecesse os segredos mais profundos de cada pessoa. Sua voz era como um rio que flui suavemente, mas com força, carregando aqueles que o ouviam para um lugar de reflexão e esperança. Essa descrição revela um Jesus cuja presença era transformadora, um homem que cativava e consolava ao mesmo tempo. José continua descrevendo a aparência de Jesus. Sua face era serena, marcada pela compaixão. Havia uma força discreta em seu semblante, como alguém que carrega o peso do mundo, mas que ainda encontra espaço para sorrir. Sua postura era humilde, mas ele se movia como alguém que conhecia o propósito de cada passo. Essas palavras pintam uma imagem de equilíbrio perfeito entre divindade e humanidade. Um homem que transmitia autoridade sem arrogância, poder sem opressão. Outro trecho impressionante da carta descreve o impacto emocional de estar na presença de Jesus. Ao olhar para ele, era impossível não sentir uma profunda conexão. Ele parecia ver além do exterior, tocando a essência do ser. Em sua presença, os fardos pareciam mais leves e a esperança se tornava tangível. José apresenta Jesus como alguém cuja energia e espiritualidade eram quase palpáveis, deixando marcas permanentes naqueles que o encontravam. Mais adiante, José escreve sobre as palavras de Jesus. Ele falava do reino de Deus, com uma simplicidade que desarmava até os mais sábios, mas em cada frase havia uma profundidade que nos fazia refletir por dias. Suas palavras tinham o poder de despertar os adormecidos e de curar os corações mais endurecidos. Isso reforça a imagem de Jesus como um mestre incomparável, cujas palavras iam além da compreensão imediata, plantando sementes de transformação em cada ouvinte. Por fim, José descreve o momento que mudou sua vida. Quando o vi na cruz, seus olhos não demonstravam ódio, mas sim misericórdia. A dor que ele suportava não diminuiu o amor que emanava dele. Era como se até na morte ele estivesse oferecendo algo maior, algo eterno. Essa passagem nos lembra do sacrifício de Jesus e da impressão profunda que ele deixou mesmo em seus últimos momentos.
Esses trechos da carta não apenas humanizam Jesus, mas também o elevam. Eles mostram um homem cuja divindade era refletida em sua humanidade, em suas palavras, ações e presença. Se esses relatos realmente vêm de José de Arimateia, eles nos oferecem um testemunho íntimo que complementa os evangelhos e nos ajuda a ver Jesus de uma maneira ainda mais próxima e transformadora. A carta atribuída a José de Arimateia não é apenas um documento histórico ou uma curiosidade religiosa. É um texto que carrega um impacto espiritual profundo. Ela nos convida a enxergar Jesus não apenas como uma figura distante ou idealizada, mas como alguém profundamente humano e divino, cuja presença era transformadora. Ao ler os trechos dessa carta, percebemos um Jesus que toca a alma, que compreende as dores humanas e que, mesmo em sua simplicidade, revela uma majestade incomparável. O impacto espiritual dessa carta está em sua capacidade de nos conectar a Jesus de uma maneira pessoal. Quando José descreve a luz nos olhos de Cristo, sua voz reconfortante e a paz que ele transmitia, não estamos apenas lendo sobre um líder religioso. Estamos encontrando alguém que compreendia profundamente o coração humano. Essa conexão íntima entre José e Jesus é um reflexo do que muitos buscam em sua fé. Uma relação genuína com o divino, que vai além de rituais ou dogmas. Outro aspecto poderoso da carta é como ela retrata o amor de Jesus. José fala de um homem que enfrentava as multidões, as críticas e até a cruz sem perder a compaixão. Para José, Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas uma fonte viva de misericórdia e esperança. Essa mensagem ecoa até hoje, pois nos lembra que a essência de Cristo está em amar, em compreender e em transformar aqueles que se aproximam dele. A carta também nos desafia a refletir sobre como vemos Jesus. Muitas vezes, nossa imagem de Cristo pode ser limitada por conceitos teológicos ou representações culturais. Mas aqui, José nos apresenta um Jesus que é tanto o Messias quanto um amigo próximo, alguém que inspirava reverência e, ao mesmo tempo, acolhimento. Essa visão desafia a ideia de que o divino está distante, mostrando que a presença de Deus pode ser sentida de maneira tangível em nossa vida cotidiana. Além disso, o testemunho de José nos lembra que o impacto de Jesus vai além das palavras. Sua presença, suas ações e até seu silêncio carregavam um peso espiritual que transformava aqueles que o encontravam. É por isso que essa carta não é apenas um relato. Ela é uma janela para um encontro profundo com Cristo, uma oportunidade de redescobrir quem Ele realmente é. O impacto espiritual da carta de José de Arimateia está na maneira como ela nos inspira a buscar Jesus de forma mais pessoal e significativa. Ela nos convida a refletir sobre como a presença de Cristo pode transformar nossas vidas hoje, assim como transformou a vida de José há 2000 anos. E isso nos deixa com uma pergunta: como a visão de José de Jesus pode mudar a forma como você o enxerga? A carta atribuída a José de Arimateia nos oferece uma visão única sobre a humanidade de Jesus, revelando detalhes que muitas vezes passam despercebidos nos relatos tradicionais. Mais do que um Messias ou uma figura divina, José descreve Jesus como alguém profundamente humano, que compartilhava das dores, das alegrias e das experiências que fazem parte da vida de todos nós. Ele fala de um homem que demonstrava empatia genuína, que olhava para cada pessoa como um indivíduo único e que tocava não apenas com suas palavras, mas com sua presença. Um dos aspectos mais marcantes da carta é a ênfase na compaixão de Jesus. José descreve como ele era capaz de enxergar além das aparências, alcançando o coração das pessoas. Ele era sensível às suas dores, oferecendo conforto mesmo nas situações mais difíceis. Essa qualidade humana de Jesus, aliada à sua sabedoria divina, fazia dele alguém incomparável, um amigo, um guia, um mestre que entendia o sofrimento e a necessidade de esperança. A descrição da aparência de Jesus também destaca sua humanidade. José fala de um homem simples, mas cuja serenidade e força interior o tornavam extraordinário. Sua humildade não era uma fraqueza, mas uma característica que inspirava confiança e respeito. Ele não era apenas um líder distante, mas alguém que caminhava ao lado das pessoas, vivendo suas dificuldades e mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. Outro ponto poderoso da carta é como ela destaca a coragem de Jesus em enfrentar a rejeição e a dor. José o descreve como alguém que carregava o peso do mundo com dignidade, sem perder o amor e a misericórdia por aqueles que o feriam.
Esse retrato nos lembra que Jesus experimentou a plenitude da humanidade. Ele sentiu fome, cansaço, tristeza e até medo. Mas transformou essas experiências em exemplos de superação e entrega. O mais tocante é que essa carta mostra que a humanidade de Jesus não diminui sua divindade. Pelo contrário, a torna ainda mais acessível e significativa. Ela nos lembra que Jesus não veio apenas para ensinar, mas para compartilhar da nossa jornada, para nos mostrar que a força e a graça de Deus estão presentes até nas experiências mais humanas. É essa humanidade que nos aproxima dele, que nos permite ver nele não apenas um Salvador, mas um exemplo de como viver com compaixão, coragem e amor. A carta também levanta um mistério intrigante. Por que um relato tão fascinante sobre Jesus não é amplamente conhecido? Alguns acreditam que a obscuridade dessa carta pode estar ligada a decisões tomadas nos primeiros séculos do cristianismo, quando os textos que comporiam o cânone bíblico estavam sendo selecionados. Durante esse processo, muitos escritos foram deixados de lado, seja por dúvidas sobre sua autenticidade, por conterem ideias consideradas divergentes, ou por simplesmente não atenderem às necessidades teológicas da época. É possível que a carta de José tenha sido uma dessas vítimas. Outras teorias sugerem que o conteúdo da carta poderia ser considerado controverso. Se ela realmente descreve Jesus com detalhes íntimos e profundamente humanos, talvez tenha sido vista como uma ameaça à visão predominante de Cristo como uma figura inteiramente divina e transcendente. Os líderes religiosos da época poderiam ter preferido textos que reforçassem o caráter sagrado de Jesus, deixando de lado relatos que apresentassem uma visão mais pessoal e terrena. Há também quem acredite que a carta de José de Arimateia foi perdida ou deliberadamente ocultada. Durante os períodos de perseguição aos cristãos, muitos documentos importantes foram destruídos ou escondidos para proteger a fé. Nesse cenário, um texto como esse, possivelmente escrito em circunstâncias privadas, poderia ter sido guardado em segredo e esquecido ao longo dos séculos. Outra possibilidade intrigante é que a carta nunca foi amplamente copiada. Diferente dos evangelhos, que foram replicados em grande escala para a propagação da mensagem cristã, a carta de José pode ter sido um testemunho pessoal, destinado a uma audiência limitada e nunca projetado para alcançar o mesmo nível de circulação. Independente das razões, o fato de essa carta não ser amplamente conhecida apenas aumenta sua aura de mistério. Ela nos faz refletir sobre quantos outros testemunhos importantes poderiam ter sido perdidos ou suprimidos ao longo da história. E mais importante, ela nos lembra que as narrativas sobre Jesus são muito mais ricas e complexas do que os textos que conhecemos, nos convidando a buscar e explorar essas histórias que continuam escondidas no tempo. A carta atribuída a José de Arimateia carrega uma relevância surpreendente para os dias de hoje, pois nos convida a olhar para Jesus de uma maneira mais pessoal e íntima. Em um mundo onde muitas vezes a fé pode parecer distante ou envolta em dogmas, essa carta oferece um retrato humano e acessível de Cristo. Ela nos lembra que Jesus não era apenas uma figura divina, mas alguém que caminhava entre nós, tocava vidas e compreendia profundamente a condição humana. Hoje, essa visão de Jesus como alguém compassivo, que transmitia paz e esperança por onde passava, é mais necessária do que nunca. Vivemos em tempos de incertezas e conflitos, onde muitas pessoas buscam um refúgio espiritual e uma conexão com algo maior. A carta de José de Arimateia nos desafia a redescobrir esse lado de Jesus. Um guia espiritual que não apenas falava de amor, mas que o demonstrava de maneira tangível em cada gesto e palavra. Além disso, a carta nos convida a refletir sobre como podemos viver de forma mais parecida com o exemplo de Jesus. Ela descreve alguém que irradiava compaixão, que via além das aparências e que estava sempre pronto para estender a mão a quem precisava. Esses valores são atemporais e profundamente relevantes, pois nos inspiram a agir com bondade e a enxergar o outro com os olhos do amor. Por fim, essa carta nos leva a uma pergunta essencial: como nós hoje podemos ser tocados pela mensagem e pela presença de Jesus? Da mesma forma que José de Arimateia foi, ela nos lembra que o impacto de Cristo vai além das palavras e dos rituais. Ele está na transformação que ocorre quando abrimos nossos corações para sua mensagem de esperança e redenção. Essa carta é mais do que um documento antigo. É um chamado para vivermos nossa fé com autenticidade e proximidade com o divino. A carta, com suas descrições íntimas e profundas de Jesus,
é mais do que um relato histórico. É uma janela para entendermos melhor quem foi Cristo. Ela nos desafia a ver além das representações tradicionais e a refletir sobre a verdadeira essência de Jesus. Alguém que tocava vidas com amor, compaixão e uma presença transformadora. Essa carta nos lembra que o impacto de Jesus não estava apenas em suas palavras, mas em como ele vivia, conectando o humano ao divino. Se José de Arimateia, um líder do Sinédrio, foi tão tocado por Jesus a ponto de arriscar tudo por ele, o que isso nos ensina sobre como devemos viver nossa fé hoje? Pense em como esse retrato íntimo pode transformar sua visão de Cristo e sua relação com Ele. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.